De volta com o Debaixo da Moita, o podcast que leva para você um bate-papo bem descontraído em todas as sextas-feiras, a partir das 7 da noite. Estamos sempre juntos e é com muita alegria que hoje recebo aqui meu amigo Diego Arruda. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, amigo. Que bom que você veio. Rapaz, estou muito feliz aqui porque a gente vai bater um papo, meu internauta. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história do Diego, claro, de uma forma bem resumida, mas bem didática, assim, você vai entender um pouco da história dele, porque assim, hoje ele é empreendedor e não é fácil para ninguém. Às vezes, Diego, a pessoa quer empreender, mas vê algumas dificuldades, alguns desafios, e diz, isso não dá para mim, eu acho que eu não nasci para isso, aí acaba que largando de mão, às vezes, até um sonho, né? E perdendo a oportunidade de se tornar alguém no primeiro desafio, né? Então, o Diego vai contar aqui, falar muito sobre os desafios que enfrentou ao longo da vida, lógico. E também, como eu falei, a parte da vida do Diego, da vida pessoal, né? Da vida empreendedora, né? E inclusive alguns ramos. Daqui a pouco a gente volta porque eu quero falar para você de LA Tintas, colorindo a sua casa. Não precisa mais você ir a Sobral ou a Tianguá. Hoje você encontra as melhores marcas em tinta, as melhores cores e com menor preço. Não é propaganda não, é informação. Vai lá que você vai entender que eu estou falando, que a informação é bem válida, viu? E olha, não esqueça, o Ponto Dominante está aí com muita qualidade em seus produtos e tudo e mais um pouquinho. Hoje o que você acha que não tem em lugar nenhum, vai lá no Ponto Dominante e você vai encontrar. Com preço legal, um preço que cabe no seu bolso, um atendimento maravilhoso. Então, eu convido você, desde já. Falar em convidar, eu queria lembrar você, deu água na boca, viu, Diego? A Divina Padoca. Eu quero falar para você que se você quer tomar um café da manhã de qualidade, a Divina Padoca é onde eu indico, tá bom? Como é que chama aqueles salgados doces, né? Muita variedade. Uma variedade, assim, eu não consigo. Diz que tem pessoas que sabem o nome daquele salgado, todos aqueles salgados, sem ser nem o confeiteiro, né? Eu até hoje... Olha, vamos vindo aqui, só lembrando, meu internauta, mais uma vez, que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, pedir aí você para se inscrever, se você puder aí compartilhar aí, informa aí para o seu amigo, para ele se inscrever. A gente fica muito grato. Diego, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Pronto, amigo. Eu que agradeço, né? Meu amigo Moita aqui é um amigo de muitos, muitos anos, né? E é um prazer estar aqui. Fico realmente lisonjeado de ter sido convidado, né? Tenho acompanhado seus podcasts, né? A gente vê que realmente é algo que tem dado o que falar aí na cidade, nas cidades vizinhas, né? Parabéns pelo trabalho, né? Obrigado. A gente que lhe conhece sabe o quanto que você... não só um sonhador, mas um realizador, e é algo muito inovador aqui para a nossa cidade, né? Fico muito feliz de estar aqui e espero poder contribuir também aqui com um pouco da nossa experiência, né? Com os internautas e com as pessoas que assistem esse podcast. Mais uma vez, que bom que você veio. Diego, vamos começar falando um pouquinho de você. Eu queria que você se apresentasse, porque com certeza tem muita gente de Frecheirinha que ainda não lhe conhece. Sim. Você morou um tempão fora, né? Sim, sem dúvida. Moita, como você falou, né? Eu sou natural de Frecheirinha, né? Minha família toda daqui. E estudei minha vida toda em Frecheirinha, nunca estudei em colégio público ou particular, desculpa, sempre em colégio público, até mesmo por questões financeiras da minha família e tudo. Fui a primeira pessoa a se formar da minha família, né? Formar em uma universidade pública, né? Fui formado em História, algo que hoje não tem nada a ver com o que eu exerço. Mas é o que eu sempre digo, né? A história, para mim, ela não me favoreceu enquanto profissional, mas enquanto ser humano, ela me deu um novo olhar, né? A pessoa que estuda História, ela começa a entender e a interpretar as coisas de maneira diferente. E com isso eu fui, né, continuando meu trabalho, trabalhei um tempo na KGS aqui por 6 anos, né? Até que surgiu uma oportunidade de eu ingressar numa fábrica, né? Numa fábrica de lingerie, a qual eu tenho um profundo agradecimento, né? Um profundo carinho, né? Que foi a Diamantes. E lá foi que iniciou realmente a minha trajetória, né? Nessa parte, nesse mundo de fábrica, que a gente vai falar mais à frente, né?
Sou casado, pai de 2 filhos, né? Meu pai faleceu, eu tinha 15 anos de idade. Naquele momento, né, eu tive que amadurecer para a vida, né? Não tive mais a oportunidade de ter minha juventude, nem de ser aquele jovem rebelde, nem de, né? E tive que amadurecer para a vida, mas eu sou grato a Deus por tudo que aconteceu. Acho que tudo que acontece está nos planos dele, né? Hoje sou eu e mais 2 irmãos e minha mãe. E a gente sempre procurou, Moita, fazer das adversidades que a vida nos apresentou, né? É, fazer com que elas se revertessem ao nosso favor, né? Porque eu acho que reclamar não adianta, você se maldizer não adianta, né? Você ficar se vitimizando não adianta, né? Então, eu sempre procurei, eu sou um cara muito destemido, né? Eu sou um cara muito focado, né? Quando eu tenho um propósito, eu realmente procuro ir atrás e graças a Deus, Deus tem me abençoado e tudo aquilo o que a gente se propõe a fazer com as bênçãos de Deus tem acontecido. Não é fácil, como você mesmo falou, né? Desde de criança realmente, né? Você sabe quando a pessoa está na escola, né? Você tem 2 caminhos a seguir. É o que eu sempre digo, né? Ou você vai ser patrão ou empregado. Não existe outro caminho, né? E lá vocês têm na escola, o ensino tradicional, né? Ele sugere muito que você tem que se formar, tem que ter uma profissão, tal, tal. E pouco, no nosso Brasil, pouco se incentiva a questão do empreendedorismo, né? Por mais que sempre eu tenha sido, modéstia à parte, assim, um bom aluno, tirado boas notas, né? Mas eu nunca me vi como um funcionário público, né? Eu nunca me encaixei nessa questão de estar ali, ter que cumprir horário de entrada, de saída, né? Então, assim, eu sempre vislumbrei muito e fui muito apaixonado por essa área de empreendedorismo. Mesmo sem saber onde iria atuar, como iria atuar, mas era algo que eu trazia dentro de mim, né? E sabia que um dia eu ia conseguir atingir algo nesse sentido, né? Tanto que terminei meu ensino médio, fiz a faculdade e tudo, e foi onde eu comecei realmente a entender um pouco como é que funciona esse mundo, né? Então, como você falou, nós tivemos uma oportunidade, né? Eu, minha esposa e tudo, passamos 10 anos fora, né? Quando nós retornamos, por ocasião da pandemia também, em 10 anos muita coisa mudou na cidade, né? Frecheirinha é uma cidade muito dinâmica, que as coisas... Diego, Sim, você falou que seu pai faleceu, você tinha 15 anos isso. e não teve a oportunidade de já aquilo dali você foi obrigado a se tornar uma pessoa mais madura naquele Sim, momento. sim, Você poderia explicar um pouco sobre essa maturidade? Foi trabalhar, por exemplo? sim. Mas você tinha só 15 anos, mesmo assim Não, você conseguiu sim. emprego? 15 anos, né? E na época só era eu, minha mãe e minha irmã, porque meu irmão já era casado, morava fora, né? E eu tive que trabalhar, inclusive, numa fábrica de confecção, né? Eu lembro muito bem como hoje, né? Como se fosse hoje, ganhava R$ 15 por semana, né? Mas sou grato também, porque foi válido. E a partir daquele momento eu basicamente tive que sustentar a minha família, né? Até que surgiu uma oportunidade através de uma pessoa que me ajudou bastante, de eu fazer um estágio no BEC, né? Para quem é mais novo, né? O BEC é o antigo Banco do Estado do Ceará, onde eu trabalhei por 2 anos, né? E lá eu tive acesso a muito conhecimento, né? Eu aprendi muito, eu cresci muito, eu evoluí muito, né? E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Para você ter uma ideia, eu fui contratado para o BEC, foi justamente na época que se implantou em Frecheirinha a primeira porta giratória, né, detectora de metais. E meu trabalho era ficar só ali do lado de fora, orientando os idosos, as pessoas, né? Porque é simples hoje, né? Mas Hoje assim é que simples, surge, mas isso daí há 15 anos atrás, 20 só anos pegava o lado atrás, errado, né? só que eu não me contentava com aquilo, né? Eu trabalhava de 9 a 1, quando dava 1 hora, todos os outros estagiários iam embora, eu entrava para a agência para tentar ajudar no que precisasse, né? Ia contar dinheiro, ia ajudar, então assim, Não fazia parte da sua não, atribuição, não, certo? mas eu fazia porque eu sabia que em algum momento aquilo iria me servir lá na frente. E foi realmente o que aconteceu, né? Foram 2 anos muito especiais na minha vida, que eu aprendi muito, trabalhei com muitas pessoas boas, tive muitas referências de boas lideranças, de bons gestores, né? E eu lembro como hoje, Moita,
Na época, a gente ganhava R$ 187, né? Eu dava R$ 150 para minha mãe e o que me sobrava era R$ 37 para eu já 15 anos, 16 anos, 17, adolescente, né? Para comprar minhas coisas, né? Mas assim, e isso passou por 2 anos, mas assim, eu sou extremamente grato, né? Em momento nenhum, né? Me arrependo de nada do que eu fiz, né? Por isso que eu disse que eu tive que amadurecer realmente muito cedo. E aí, isso daí fez com que eu assumisse logo uma postura mais madura, né? Porque maturidade não tem a ver com idade. Eu conheço pessoas com 50 anos que são crianças e conheço gente com 20 anos que são maduras, né? E tudo foi um processo, né? E uma coisa foi puxando a outra, uma coisa foi levando a outra. Mas graças a Deus, né? Mesmo com a partida do meu pai cedo, né? Nós tivemos realmente assim, passamos por situações bem delicadas, como você mesmo é testemunha, você acompanhou de perto, mas Deus nunca deixou faltar nada pra gente, né? Então acho que isso até hoje eu trago muito para mim, procuro passar para os meus filhos, né? Porque hoje as coisas estão bem mais fáceis que antigamente, né? Em muitos sentidos, né? Com relação à questão de educação, informação, uma série de coisas, e pena que muitas vezes as pessoas não valorizam, né? Da forma com que a gente valorizava há um tempo atrás, né? Então, realmente eu passei por esse processo quando saí do banco, né? Fui, como eu falei para você, fui trabalhar na CAGES, né? Trabalhei 6 anos lá, passei 6 anos lá, foi outra experiência tremenda que eu tive. E de lá foi quando eu saí, né? E ingressei Qual foi o cargo, Diego? Eu era gestor, né? Eu, com 18 anos de idade, eu assumi a gestão da cidade de Frecheirinha, né? Com 18 anos. Eu completei 18 anos em janeiro. Em abril, eu assumi a gestão. Passei 6 anos como gestor, mesmo muito novo, né? Eu ia para as reuniões, todo mundo tinha o dobro da minha idade, né? E eu ali, mas justamente por isso, sempre pela forma com que eu encarava as situações, né? Para mim, a idade nunca foi problema, né? Eu sempre procurei encarar as coisas de frente e com a maturidade que a vida me deu. Inclusive, por o que você está falando aí, você foi depois do seu nonato. Sim, assim que o seu nonato saiu, né? Veio uma pessoa para passar um período, aí Só a transição. uma transição, e aí eu fiquei no lugar dele. Passei 6 anos, né? E saí também por opção própria, buscando justamente outras situações, outros horizontes, né? Então, essa foi um pouco da minha trajetória, né? Desde a vida escolar até esse momento em que eu trabalhei na CAGES, né? E daí em diante é uma outra parte da minha vida que a gente pode abordar mais no decorrer aí, à medida com que a gente puder esclarecer mais sobre, né? Pronto. Aí depois da KGS você já foi empreender? Não, não. Na verdade, Moita, assim, até então eu tinha vontade de empreender, mas tinha medo, né? Não sabia como funcionava. Eu acho que quase todo mundo, né, Isso Diego? é normal. Quem não é normal é não ter medo, né? Então, assim, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar, né, numa empresa que estava vindo para Frecheirinha, já tinha pouco tempo, né? Da qual eu tenho até, não tenho problema em falar, que foi a Diamantes que me abriu as portas, né? E eu trabalhei 1 ano na parte financeira deles. E comecei a entender, né, como é que funcionava e tal, via como é que era ali a rotina e tudo. E quando estava perto de completar 1 ano, foi justamente quando surgiu uma oportunidade, né, de a gente ir para fora, para outro estado, né, e realmente assim passar verdadeiramente a empreender, né. A gente tinha uma parceria, né. Na época, meu irmão, o Carlos, morava em Santarém, chamei ele para começar esse trabalho com a gente. Eu sei que nós fomos, eu, ele, a minha esposa e tudo. E passamos 10 anos morando em Sergipe. E aí foi justamente onde a gente viu como é que a coisa funciona, né? Graças a Deus foram 10 anos bem vividos, onde a gente aprendeu muito, acertamos muito, erramos muito, né? Mas eu costumo dizer que durante esse período a gente foi pago para aprender, né? Eu sou muito grato porque a gente conseguiu absorver muito, né? Muitas coisas, tanto no cotidiano, né, da vida fora, quanto também com as relações com a empresa, relação com os clientes, né? E foi um amadurecimento muito grande, né? E lá Empreender naquele tempo ainda era tudo novo para ti, né? Novo, Não tinha. novo. A primeira empresa que eu abri só com
Eu só tinha o CPF e o nome para poder abrir a empresa, né? Nós recebemos toda a estrutura da Diamantes em um tempo. Chegamos a administrar 3 lojas, né, deles, uma no estado de Sergipe, 2 na Bahia e 3 representantes. 2 na Bahia, 2 em Alagoas e 1 em Sergipe, né? Então, ali foi que eu comecei a entender como é que o mundo corporativo funciona, né? Como é que empreender funciona. E tem uma coisa bem interessante, Moita, que é o seguinte: eu sempre fui o cara do administrativo, né? Eu sempre gostei de ficar em escritório, de resolver assuntos relacionados a documentos, coisas desse tipo. E eu nunca me vi como vendedor, né? Pelo contrário, eu tinha aversão à venda, né? Porque eu acho que eu nunca me encaixava muito nessa parte de vendas. É tanto que para eu, quando surgiu essa proposta, né? Eu só aceitei ir porque eu consegui trazer meu irmão, que já é uma pessoa que tem uma pegada muito mais voltada para essa parte de vendas, né? E aceitou o desafio junto comigo, né? Só que eu aprendi uma coisa na vida, né? Que quando a gente não tem o que a gente quer, a gente tem que querer o que a gente tem, né? E a oportunidade que me apareceu de mudar de vida foi venda. Então, eu tive que aprender a gostar, né? Aprender a entender, né? E eu realmente me apaixonei pelo segmento, né? Por empreender, por vender. Se você me perguntar, Diego, você se considera um vendedor? Não. Mas eu entendo de vendas, já formei muitos vendedores, né? Não tenho receio, não tenho problema nenhum de dar um treinamento para uma equipe de vendas, né? Por quê? Porque eu aprendi a entender como é que o processo de vendas funciona, né? E aliar justamente teoria à prática. Tu acha que estava hibernando na tua essência esse lance do vendedor e tu não conhecia, e quando saiu, quando foi preciso, tu teve a necessidade de fazer isso, aí aquilo que tinha dentro de ti se aflorou, né? E tu conseguiu desenvolver com excelência, depois e ainda adquiriu novas técnicas. Isso. Na verdade, muito, eu acredito o seguinte, que a única coisa que impõe limite a gente somos nós mesmos, né? Tudo que a gente se propuser fazer, se a gente tiver disciplina, se a gente estudar, se a gente for determinado, a gente consegue, né? Então, naquele momento, foi a opção que surgiu para a gente, e uma opção muito interessante. E eu passei a entender que a profissão que mais bem paga no mundo é a de vendedor. Né? Não existe. Acho que tudo precisa ser vendedor. Por exemplo, um cantor bom, se ele não for um bom vendedor, se ele soubesse vender, ali fica. O advogado que ganha mais dinheiro não é o que sabe de mais lei, é o que se vende melhor. O médico que ganha mais dinheiro não é o que tem mais entendimento, é o que se vende melhor. E por aí vai. Então, todos nós somos vendedores. Até na nossa casa, nós temos, todos os dias, nós estamos negociando com os nossos filhos, com as nossas esposas. Então, estamos vendendo ideias, comprando ideias, né? Então, todos os setores, né? Seja na vida pública, na privada, na iniciativa privada, nós temos que ter esse dom. Só que muitas vezes a gente faz de forma tão orgânica que a gente não se dá conta, né? Então, vender nada mais é do que você... né, expor algo que você quer e fazer com que o outro compre sua ideia. Então, aquilo ali, para mim, foi realmente um desafio que eu me dispus. É óbvio que foi atrás de estudar, de fazer curso, treinamento, como eu lhe falei. Eu sou formado em História, mas lá eu fiz uma pós-graduação, certo? Uma especialização, uma pós-graduação, Gestão Empresarial e Inteligência Organizacional, né? Que me ajudou muito, foram 2 anos, né? Que me ajudou muito também. Eu sou um cara que eu sempre, toda vez que eu tinha a oportunidade de participar de palestras, eventos, cursos, seminários, eu sempre estava dentro. Sou um cara que leio muito, gosto muito de ler, vejo muito vídeo, né? E eu acho que, assim, e cada vez mais, com o dinamismo da modernidade, né? Se você parar no tempo, por um dia você fica para trás, né? Então... eu acho que a gente tem condições de ser o que a gente quiser ser, desde que a gente tenha disciplina para isso e a gente pague o preço, porque tudo tem um preço. Verdade. Você falou aí de um assunto que me chamou muita atenção, a questão do vendedor. Uhum. Por exemplo, eu vejo hoje a Diamantes, não sei se me equivoco com isso, né? Como uma empresa que trouxe uma nova cara
para negociação, para fabricação de lingerie em Frecheirinha, Sim. né? Para o empreendedorismo em Frecheirinha. Sim. Eu dei uma inovada. Eles, eu não sei nem se já vinha com essa intenção, mas trouxeram essa nova cara. Eles já vieram muito mais como vendedor ou muito mais como empreendedor? Ou você acha que não tem uma divisão de função? Por exemplo, só cresce se for vendedor? Porque tem gente que só administra, tem gente que não consegue vender, nem que tente. Sim, sim. Mas administra super bem. Sim. Você, na sua opinião, o que eles trouxeram que fez com que acontecesse esse crescimento, toda essa mudança? Sim. Muita, na verdade, assim. Até porque você viveu lá dentro, né? Tem uma noção maior, né? Frecheirinha, né? Eu considero que Frecheirinha teve 2 grandes marcos no que diz respeito a esse polo industrial, né? Esse polo de confecções que nós temos. Lá no início da década de 90, salvo engano, 92, 93, né? Quando o João Viana, mais a Conceição, que inclusive são meus padrinhos e tudo, que colocaram a primeira fábrica, foi o primeiro marco, né? Uhum. Que hoje... Sem eles não existiria nenhum. Não existiria. Então, eu acho que Frecheirinha deve muito aos 2, muito mesmo, né? E por aí surgiram muitas outras empresas, algumas estão até hoje, outras ficaram pelo meio do caminho, umas passaram um determinado tempo e tal. E a coisa caminhou mais ou menos no mesmo formato até 2005. Salvo engano, foi 2005 que a Diamante chegou. E o que eu percebo do Júnior mais a Claudênia, né, até a própria Cláudia, que no começo estava muito lá, eles vieram com um pensamento diferente. Então foi o segundo momento disruptivo dessa história da lingerie em Frecheirinha, né? Eles começaram a... Tem alguns casos, Diego, que eu acredito que iniciaram procurando somente sobrevivência. No caso dele, eles já traziam esse desejo de inovação. Isso. O que eles fizeram de diferente, né? Eles trouxeram uma nova proposta, né? A gente podia passar aqui a noite toda falando, né, sobre o que eles inovaram, né? E eu pude entender e hoje tenho mais consciência disso, né? Por exemplo, né? Muitas coisas eles começaram a quebrar paradigmas, né? Até então, esse movimento de lingerie em Frecheirinha funcionava muito através de magazines. O que são magazines? Renner, C&A, por aí, tal, vem, aí ele diz o seguinte, olha, eu lhe compro 100 mil peças, né, você me entrega tal dia e eu lhe pago tal dia. Só que a lucratividade é mínima, você ganha centavos nas peças, né? Então nós tivemos muitas empresas... É uma garantia de negócio, mas não é tão lucrativo, né? Nós tivemos muitas empresas que fecharam as portas porque o lucro que isso deixava não foi suficiente. E não necessariamente foi por falta de gestão, foi por erro, foi porque realmente o formato que funcionava naquela época não se sustentava. É tanto que hoje, salvo engano, ninguém mais em Frecheirinha trabalha com magazine. Quando a Diamantes veio, ela já optou por lojas próprias, né? Então ela já não vendia para magazines. Ela mesma colocou loja, então ela produzia e vendia, né? Um fato. Segundo fato, né, começou a ter distribuição própria de mercadoria. Antes, todos eram mandados por transportadora, por ônibus e tal. E sem dizer que eles vieram com um pensamento realmente assim, bem, de uma mentalidade bem aberta. Sabiam o que queriam, né? Principalmente ali naquela chegada, né, que eles não são daqui, são de Aracatiaçu, moraram muito tempo em Sobral, mas eles vieram com a mente muito aberta, né? E o que houve naquele tempo foi uma valorização muito grande do próprio profissional, né? E aquilo ali fez com que eles fossem ganhando espaço, crescendo. E dali em diante, a Diamantes ela serviu de exemplo para muitas outras empresas. Muitas outras. Eu digo porque eu trabalhei lá dentro e trabalhei quase que 8 anos com eles, né? Então, é o que eu digo, na minha humilde opinião e visão, nós tivemos esses 2 momentos. Da Diamantes para cá, eu não consigo ver nada muito disruptivo, nada muito inovador, né? E digo porque eu também estou no segmento, né? E é como aquela história, né? O desbravador, né, de uma floresta é quem tem o maior trabalho, né? De abrir, de quebrar ali os galhos, a mata e tal. Quem vai atrás, ele já vai seguindo ali o caminho, né? E eu acho que a vinda da Diamantes para cá trouxe muito isso, né? Despertou muito o olhar, fez com que as empresas evoluíssem, melhorassem, né? Começassem a procurar
trabalhar mais a questão dos profissionais, né? Então, assim, eu consigo ver esses dois momentos, né? Isso aqui é algo que eu digo nas reuniões da própria associação, não é segredo, né? Tudo, porque eu acho que a gente tem que reconhecer, não importa se é concorrência, eu acho que a gente tem que dar o mérito de quem tem que dar valor de quem tem, né? E de lá para cá Verdade. surgiram muitas outras empresas e que também, felizmente, graças a Deus, estão tendo sucesso, estão tendo o seu lugar aí ao sol, né? Mas que basicamente seguiram o modelo muito parecido do que foi implantado nesse segundo momento que eu falei, que foi com a vinda da Diamantes, né? Óbvio que cada um com o seu jeito, sua personalidade, sua identidade, né? Não é que é Ctrl+C, Ctrl+V, copia, cola, mas se teve um Até porque eu acho que norte, não se dá, adega, não dá, né? Mas não teve um vai, não. norte diferente, né? Então, realmente isso aí foi algo muito, muito benéfico para a cidade, né, a vinda da empresa. Eu digo como por ter feito parte e mesmo hoje, sem participar com a minha própria empresa, eu acho que é obrigação nossa reconhecer realmente que isso aconteceu e os méritos que os meninos tiveram em trazer esse modelo para cá. Tinha algumas fábricas que já estavam há um bom tempo no mercado e vivia ali estagnada num certo Uhum. limite, né? Num teto de vidro que não passava daquele dali. Com a vinda da Diamantes, eles, mesmo vendo de fora, eles acompanharam o mesmo segmento e deram essa crescida, né? Essa modernizada. A questão, inclusive, aparentemente, que como eu nunca não trabalhei nesse novo. Trabalhei em fábrica, mas no final dos anos 90, né? Aí não, Sim, era sim. outro. Mas nesse novo método aí de se trabalhar, Uhum. aparentemente. Melhorou até a valorização dos colaboradores e tudo, né? E em relação a essas pessoas, eu acredito que teve uma certa dificuldade para conseguir entender a forma que eles trabalhavam. Você acha que as pessoas que trabalharam lá dentro trouxeram de forma mais massificada conhecimento para aplicar fora, mesmo não sendo Ctrl+C, Ctrl+V, como você Uhum, falou, uhum. mas de uma forma mais fácil assim de usar a mesma habilidade deles dentro das suas empresas, porque aqui tem umas filhas deles, né, de pessoas Sim, que saíram de lá que hoje sim, estão fabricando sim. lingerie. É, Estiveram lá dentro, e né? sem dúvida, hoje nós temos aí, eu acho, em torno de umas 5, 6 fábricas, né, que foram de pessoas que saíram lá de dentro, inclusive, né? Eu sou Uhum. uma, né, junto com a minha esposa, né? Ela E também trabalhava lá? na verdade, ela não trabalhou lá. Ela começou a trabalhar quando a gente foi embora. Ela trabalhava comigo lá. Eu Uhum. trabalhei aqui, né? E nós tivemos inúmeras outras fábricas, que eu não vou citar o nome, mas que é de conhecimento de todos, né? Que justamente começaram a entender esse modelo de negócio, né? Começaram a entender como é que a coisa funcionava e é, começaram a aplicar, né? Pegaram o conhecimento, pegaram todo aquele know-how que tiveram lá, né? E colocaram suas fábricas, e isso não fez em momento nenhum com que a, a, a criação dessas fábricas, o surgimento dessas fábricas diminuísse a Diamantes. Pelo contrário, tem espaço ainda para muito mais. Porque é o seguinte, Moita, uma coisa é você depender do comércio local, tá? Se todas essas fábricas vendessem para frecheirinha, só para frecheirinha, não dava para ninguém. Mas nós somos apenas a cidade produtora, né? E nós temos o Brasil todo para vender. O Brasil, salvo engano, tem 5.500 e tantos municípios, né? E nós vendemos até para fora, né? Estados Unidos, França, o que você imaginar, né? Até uma empresa pequena como a gente já vende para Portugal, Estados Unidos, já tivemos vendas assim, né? Então, assim, aqui, por ser produtor, né? Nós, é o que eu sempre digo, né? Nós somos concorrentes nos clientes, né? Mas aqui, na parte de produção, há uma união por conta das fábricas, a gente se ajuda, né? É óbvio que cada fábrica tem sua estratégia, né? Tem suas estratégias ali, coisas que muitas vezes não se pode compartilhar, mas a gente se ajuda muito em relação à questão de indicação de fornecedores, troca de materiais, né? Então, assim, há, de certa forma, realmente uma ajuda mútua da grande maioria, quase que todos, ou se não todos, né? Que faz com que realmente a gente hoje, sem dúvida nenhuma, né, faça com que Frecheirinha seja o maior polo produtor de lingerie do estado do Ceará e um dos maiores do Nordeste, sem dúvida.
Isso através dos números, da quantidade de geração de emprego, geração de renda e geração também de impostos, né? Então, eu sempre digo, né? A Diamantes, ela serviu de uma escola para muita gente, né? Quem soube aproveitar, né? Tá aí, e eu acho que assim, a gente, como eu falei, né? Tem espaço para todos, né? Quando eu vejo alguém colocando uma fábrica, eu não encaro como um concorrente, eu fico feliz, né? Porque eu sei que o quanto que é difícil, né? Eu sei o tanto que a pessoa se esforça para isso, né? E eu não encaro jamais como um concorrente, né? Na verdade, a gente encara como um parceiro, né? Como um amigo e como uma pessoa que a gente, da mesma forma que eu fui ajudado por muitas pessoas, né? No começo, a gente também se dispõe a ajudar quem se propõe a iniciar o negócio. Eu vejo assim que, como manda para fora, não tem concorrência. Eu acho que é desnecessário, às vezes, você olhar com esse olhar de concorrência. E como a gente está falando de lingerie, eu queria falar aqui, o Diego Arruda, da Iris Bela. Rapaz, um dia desse eu dei até um presente aqui para um dos nossos convidados, um kitzinho da Iris Bela, né? E o convidado olhou assim, cara, impressionante, como aqui quase todas as fábricas, independente de já estar enraizada com seus 20 anos, 18 anos, como tá com 4, 5 anos no mercado, 3 anos, tem a mesma qualidade. Ele ficou assim. Então é assim, falando aqui da Iris Bela, a Iris Bela é parceira da gente, né? Sim, E sim. tem uma excelente qualidade. E a pessoa, quando recebeu, olhou, abriu, olhou e disse: é impressionante a qualidade, como é exatamente igual às que já estão há mais tempo no mercado, né? E claro, com preço que cabe no bolso mesmo. Eu gosto sempre de Isso. falar. Então é assim, é bem interessante, porque às vezes a pessoa dá prioridade a uma marca que já está mais enraizada, achando que a qualidade é melhor e não visita, né, Uhum. as demais. Aqui eu estou falando da Iris Bela, que é nossa parceira, né, que é uma empresa nossa parceira, Iris Bela Lingerie, mas quando você vier a Frecheirinha, eu aconselho que circule, né, Sim, sim, por outras lojas para conhecer. Se for interessante para você, leve, porque eu acredito que vale a pena, sim. né? Uma coisa muito assim, uma fruta ela nunca cai longe do pé, né? Frecheirinha, cara, nós somos conhecidos como tem um padrão, né? Se você hoje a gente deve ter aqui em torno de umas 20 a 25 fábricas, né? Que são associadas, são 13, né? Porém, se você pegar aí as 10, 15 fábricas com mais, digamos, de 30 funcionários, né? O padrão de qualidade é muito parecido, né? É tanto que tem clientes que gostam de coisas mais populares, conjuntos mais populares, né? Não é o nosso público, né? E não é porque a gente... Ah, não, porque assim, nós temos que saber qual segmento a gente quer atender, né? Então, hoje nós temos polos no Ceará que são polos que produzem uma lingerie mais barata. Diga sem qualidade, o que eu costumo dizer é o seguinte: não tem produto sem qualidade. Tem produto certo para o público certo. Se a pessoa tem condições de pagar apenas R$ 15 por um conjunto, aquele conjunto de R$ 15 tem a qualidade que ela precisa. Mas se ela tem condições de pagar 120 por um conjunto, aquele conjunto tem uma qualidade para aquela pessoa, né? Então é tanto que hoje não adianta mais eu usar como um recurso ali de venda, dizer, ah, mas meu produto tem qualidade. Qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação, né? O que diferencia hoje uma empresa de outra são as estratégias, né? É o atendimento, é a fidelização, o atendimento humanizado, né? A questão são coisas muito mais, de certa forma, subjetivas do que o produto em si. Eu costumo dizer que se você pegar aqui, talvez, sei lá, 5, 6 empresas e pegar os produtos dela, colocar numa mesa, retirar as etiquetas e chamar um especialista para dizer de qual é a empresa A, da B, da C, ele não consegue diferenciar. Não consegue, né? A não ser que seja uma pessoa que trabalha no controle de qualidade das fábricas daqui mesmo, talvez Mas, consiga. então assim, porque realmente há uma similaridade muito grande, né? Há porque nós temos a maioria dos fornecedores em comum, né? Hoje os Frecheirinha tem a mão de obra qualificada, né? O maquinário novo. Então, a maior parte dos fornecedores de tag, etiquetas, embalagens, caixas, bolsas, tudo que você imaginar. Então, assim, são muito
compartilhados entre a gente, né? Então, o que diferencia realmente lá na ponta são as estratégias que cada um adota, né? Então, hoje realmente nós temos um padrão de qualidade, né, que é reconhecido. Todas as pessoas que vêm, pessoas do Sebrae, Senai, que vêm para cá, que vêm dar consultorias, isso é algo que é notório, né, que é reconhecido e que a gente realmente assim fica muito feliz porque isso faz com que Frecheirinhas fique muito bem vista, né, no cenário estadual e até nacional no que diz respeito à confecção de moda íntima. Principalmente nesse padrão de qualidade, né? Exatamente, Ô, exatamente. Diego, o que você me diz, o que você poderia dizer nesse momento para a pessoa que está pensando em confeccionar, pensando em empreender, né, em qualquer área, não necessariamente na área de lingerie, porque como você tem um conhecimento bem mais amplo do que somente lingerie, né? Você é bem mais Sim, além. sim. Qual o conselho que você daria nesse momento para uma pessoa que está querendo empreender, mas mesmo assim está com medo? Que é comum, como você falou que não é normal, não tá, né? Muito, na verdade, Porque assim. realmente dá medo mesmo, Dá, né? na verdade, assim, ó, vamos ver algumas coisas aqui. O Brasil hoje, nós temos 60 milhões de CNPJs, tá? Desses 60 milhões de CNPJs, Dá um terço da população. um pouquinho mais de um Um terço. pouquinho mais. 78% são micro e pequenos empresários, tá? Então, quem gira a economia do país é o micro e o pequeno empresário, né? Não O são as pequeno que grandes. você chama é os MEI? As MEI? Também, micro e pequeno e os MEI, né? Então, então o que que acontece? Quando a gente fala em empreender, tem uma diferença muito grande entre ser empresário e empreendedor. O que é o empresário? É quem tem uma empresa. Você constituir um CNPJ, você é um empresário, né? E eu conheço empreendedores que não são empresários e conheço empresários que não são empreendedores. Tem alguma coisa a ver com talento, assim, Na verdade, assim, o empreender execução? é algo que você pode ser funcionário de uma empresa e empreender dentro da empresa, tá? Você não precisa ser o dono. Dentro da minha empresa mesmo eu tenho vários empreendedores, né? São pessoas que estão ali determinadas a fazer um determinado trabalho, né? E conseguem fazer de maneira bem feita, né? E conseguem fazer mais, entregar além, né? Então as pessoas confundem muito. Diego, mas o empreendedor, digamos que o empresário medroso, ele vê um empreendedor forte dentro da empresa, que é um excelente colaborador. Isso faz muito com que a empresa cresça. Não dá medo, não, no Ele não empresário? fica. Ele não fica. É? Não. Quem não é bom tem medo de quem é bom. Porque ele não fica. Ele sempre vai querer pessoas que tenham menos talento que ele para ele poder manter ali na rédea curta, né? Para você. E o verdadeiro empreendedor, e o verdadeiro gestor, o verdadeiro administrador é aquele que contrata pessoas melhores que ele. E não tem medo, porque ele sabe que quanto melhor for a equipe, né, melhor vai ser o resultado que ele vai entregar, né? O empreendedor, tu acredita que ele tem que ter uma, assim, a habilidade prática limitada, mas um conhecimento de escolha mais amplo, assim, na questão de procurar colaboradores, o colaborador certo? Porque, assim, se ele achar que sabe fazer tudo, vai acabar que ele não sabendo fazer nada. Não sei se soube me explicar. Sim, sim. Na verdade, Moita, eu lembro demais um amigo, quando eu cheguei aqui, com pouco tempo, ele perguntou para mim assim, Diego, cara, eu tenho vontade em empreender, né? E queria que você me desse umas dicas. O que que você pode me dizer em relação a isso? Eu digo, beleza. Você quer dica em qual setor? Você quer dica do marketing, da área comercial, da área financeira, da área de produção? É um campo muito amplo, né? Você quer dica da área de RH? Você quer dica da área de logística? Você quer dica da área de design? Né? Aí comecei, né? Aí a pessoa, cara, eu não sabia que tem. Na verdade, é óbvio que quando você começa, a pessoa faz tudo, né? Só que vai tendo um tempo que você vai ter que ir soltando. Só para exemplificar para você, quando a gente fala hoje em fábrica de lingerie em Frecheirinha, se pensa única e exclusivamente em quem? Costureiro e cortador. Só que dentro de uma fábrica, nós temos inúmeras funções carentes de bons profissionais, né? Nós temos
o modelista, nós temos o design, nós temos a pessoa do RH, nós temos a pessoa do marketing, nós temos a pessoa do financeiro, nós temos pessoas que são especialistas em controladoria, nós temos a pessoa do compras, nós temos a pessoa, o almoxarife, né? Nós temos o auxiliar de produção, nós temos o supervisor de produção, o gestor de produção, nós temos pessoas que são especialistas, temos o cortador, né? Temos pessoas que são especialistas em utilizar os sistemas que hoje nós temos de corte, que são audaces. Então, assim, eu poderia aqui elencar 20, 30 coisas que se precisa dentro de uma fábrica. Só que muitas vezes só se olha para um lado, né? E é justamente, Moita, o que hoje nós, confeccionistas de frecheirinha, temos a maior dificuldade, né? É de mão de obra qualificada. Tá? Porque... Mas quanto à minha pergunta aqui, só não Sim, esqueça não, para dar tá. continuidade. Você concluiu aí me dizendo que o bom empreendedor, por o que eu entendi, o bom empreendedor é aquele que sabe escolher o bom colaborador. Ele não vai saber tudo, porque são muitas coisas. Não. Ele só sabe que vai precisar. Na verdade é assim, o empreendedor, ele é um maestro, tá? Um maestro. É o Jô Soares. E ele tem que ter a habilidade de fazer com que a orquestra toque, né? Eu nunca esqueço de um livro que eu li chamado Sonho Grande, né, do Jorge Paulo Lema. E Jorge Paulo Lema, né, dono da Ambev, dono das Americanas, dono do Burger King, né? Ele mais 2 sócios, né? Marcel Teles e Beto Sicupira. Então, quando ele comprou o Burger King, né, ele foi questionado por uma pessoa que chegou até ele e disse assim, mas Jorge, o que você entende de hambúrguer para comprar uma rede de fast food e tal? E ele disse o seguinte, de hambúrguer eu não entendo nada, eu entendo de gestão. Quem entende de hambúrguer eu contrato, né? Então, assim, a gente não é obrigado a gente saber tudo, mas nós temos que saber escolher as pessoas certas para os lugares certos. E, principalmente, nós temos que saber no que nós somos bons, né? E contratar pessoas justamente para conseguir suprir as nossas limitações, né? Se eu não sou bom no financeiro, eu tenho que trazer uma pessoa boa para o financeiro. Se eu não sou bom no marketing, eu trago uma pessoa do marketing. Se eu não sou bom em negociações, em compras, eu trago uma pessoa para compras. Agora eu tenho que ser bom em quê? Em entender de gente. Porque se você não entender de gente, você não consegue nunca ter uma empresa. Por mais que a empresa seja grande, que ela tenha normas, que ela tenha regras, que ela tenha todo ali um portfólio a ser seguido, mas o principal é gente. Não existe empresa sem gente, né? Então, eu acredito que o bom gestor, o empreendedor, ele tem que saber do que se precisa, né? E colocar as pessoas certas nos locais certos. Porque muitas vezes a visão que o líder tem, que o gestor tem, ele pode... entre aspas, né, matar o profissional. Ele pode pegar um bom vendedor, né, promovê-lo a gerente, sem ele ter os mínimos requisitos para gerente. Ele era excelente no que estava. Exatamente. Aí ele vai ser um péssimo gerente, porque ele não tinha aquelas habilidades e vai acabar sendo o quê? Ele vai acabar sendo demitido, né? Por quê? Porque ele não deu resultado. E não necessariamente, Moita, um bom vendedor é um bom gestor. São coisas diferentes. Se fosse assim, Pelé teria sido o melhor técnico do mundo. E ele foi bom enquanto jogador. Mas na parte de técnico, né? Parreira, né? Que foi campeão mundial, nunca jogou bola. Verdade, eu não sabia. Tá aí uma que eu não sabia. Nunca jogou bola e foi campeão mundial. Então, não necessariamente a pessoa que é boa numa coisa vai ser em outra. E a gente que está à frente é que tem que ter essa habilidade, esse feeling de perceber onde que as pessoas se encaixam melhor. Né? Então, como você falou, perguntou, né? O grande segredo é esse, é você saber manejar a sua equipe de uma forma que ela entregue o máximo possível, você consiga retirar o máximo de potencial possível de cada um, desde que eles estejam nas funções certas, né? E colocados de maneira realmente ali bem
bem ajustadas, porque você, enquanto gestor, nada mais é do que ali um técnico, um treinador, um maestro que vai fazer com que aquilo ali rode. Olha, meu internauta, se você estiver gostando do nosso bate-papo, quiser dar aquele like, a gente fica muito feliz. E olha, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa aí o sininho para o YouTube trabalhar para você. No dia que chegar mais uma edição, o YouTube já vai lhe avisar. E se você gostar, claro, fica com a gente. E repetindo, se você estiver gostando hoje do nosso bate-papo, dá aquele like que tanto eu quanto o Diego vamos ficar muito felizes, não é isso, Diego? Perfeito, perfeito. Diego, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que eu até já tinha lhe perguntado, mas eu queria que você esclarecesse um pouco mais sobre a questão das pessoas que querem empreender, né? Tem o desejo de empreender, mas tem aquele medo, aquele receio e realmente é muito complicado, não é fácil mesmo. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Muito, o que eu sempre penso, né? O que eu sempre aprendi foi o seguinte: nós temos muitas pessoas que são aventureiros, né? O que são aventureiros? Você vê o seu vizinho colocando uma sorveteria, dando muito dinheiro, né? Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai abrir uma sorveteria do mesmo jeito. Mas você não entende o processo que ele passou, né? O que ele fez para poder ter aquilo, chegar àquele ponto. E você vai abrir uma sorveteria e a sorveteria não dá certo. Eu digo o seguinte, e eu até, é um conselho que eu dou, se você quer empreender, né, em qualquer segmento que seja, né, procure antes entender como funciona, tá? E se puder, até trabalhe no segmento. Nem que você trabalhe por 6 meses, 1 ano, primeiro, para saber se verdadeiramente é aquilo que você quer, para você entender quais são as dificuldades que você vai enfrentar, quais são as vantagens que você vai ter, como é que é a lucratividade do negócio, né? Porque se você não fizer isso, você só vai descobrir depois que você colocar. E depois que você colocar é tarde, né? Então, hoje, graças a Deus, Deus permitiu que a gente abrisse nossa empresa, né? Que é a Sentidos Lingerie, que nós temos, mês que vem estamos fazendo 4 anos. Já, Diego? Já. Mas isso só foi possível porque nós vivemos todas as etapas possíveis, né? Que nos preparasse para que a gente pudesse dar o pontapé inicial. E mesmo assim, mesmo com 10 anos de experiência, enfrentamos inúmeras dificuldades, Eu acredito que né? uma das maiores foi a chegada do coronavírus no Brasil, né? Foi, na verdade, assim, para a gente foi algo meio complicado, porque assim, eu particularmente A empresa estava nascendo, né? Quando... exatamente, eu particularmente passei por todos os setores da empresa. Eu fui cortador, trabalhei no financeiro, vendi de porta em porta, né? Aí tive loja, fui gerente de loja, né? Tive representantes, até que com a vinda da questão do coronavírus, a gente começou a repensar muitas coisas, né? Tudo, e decidimos vir embora, né? Depois de 10 anos fora. Eu não vim, Moita, com o propósito de colocar uma fábrica. Não vim. A fábrica já surgiu depois da chegada do coronavírus, né? Foi. A Covid começou em março, nós viemos embora em maio e a fábrica abriu em junho, em agosto, né? Então, assim, e Foi aí quando quando? nós chegamos aqui, começamos a pensar, analisar o que a gente iria colocar. Sei que no final da história a gente disse, olha, não, nós não podemos desperdiçar esses 10 anos de aprendizado, né, que a gente teve e vamos enfrentar. A gente abriu a nossa empresa no olho do furacão, né? Bem ali, agosto de 2020, tudo incerto, ninguém sabia até quando ia, como é que ia ser. As pessoas diziam, não é o momento de colocar, espere passar. E eu dizia assim, o momento é esse, porque quando passar a gente já vai estar, né? E aí colocamos, foi muito difícil tudo, mas graças a Deus a gente começamos com 4, 5 funcionários, né? Muito difícil. E uma coisa que eu aprendi, né? Eu trabalhando 8 anos lá com vendas, eu pensei que eu entendesse de lingerie, né? Eu sabia vender, né? Eu sabia treinar uma equipe de vendas. Quando se parte para a produção de lingerie, Moita, É muito diferente. totalmente diferente. É outro mundo, né? Para você ter uma ideia, tem conjuntos, né? Tem peças que chegam a pegar 17 fornecedores diferentes. Se faltar uma linha, o produto não sai. Se faltar um laço, o produto não sai.
Se faltar um abotoador, o produto não sai. Isso a pessoa só sabe quem está produzindo. Exatamente, exatamente. E lá na ponta, a gente quando vende, né, a gente só quer saber do produto ali pronto e tudo. Então, assim, foi uma baita de uma experiência. Aprendemos muito, erramos muito, né? Tivemos muita ajuda de alguns amigos aqui, né? Alguns realmente chegaram junto, assim, todas as vezes que a gente precisou. E o primeiro ano foi um ano de muito acerto, muito erro, e as coisas vêm caminhando, vêm melhorando, né? Então, por que que eu digo? Porque a gente só teve essa coragem de empreender no segmento porque a gente já tinha um certo conhecimento e mesmo assim nós nos deparamos ainda com realidades que a gente não conhecia, né? Diferente de você, de uma hora para outra vou abrir determinado segmento, sem estudar, sem analisar, né? Só um parêntese aqui, desses 10 anos que a gente passou fora, por 7 anos, quase 8 anos, né? Eu tive em parceria com a Diamantes, e a gente encerrou a parceria, nós permanecemos lá, e eu não quis continuar no segmento, né? O principal motivo foi porque, assim, eu sempre fui tão grato a eles que eu não queria colocar nada para concorrer com eles, né? É tanto que eu vim colocar nossa fábrica 3 anos depois de uma série de coisas. E eu comecei a estudar, Moita, possibilidades de negócios, né? Participei de feiras de franquia, rodadas de negócio, né? Comecei a estudar. Eu estudei, Moita, 80 possibilidades de negócio. 80. Todas elas. A vantagem, desvantagem, a parte contábil, né? Se era algo que era fácil de lidar na parte contábil, difícil, lucratividade, tal. E aí foi no ano 2017 e a gente estava com um boom no Brasil daqueles produtos chamados paleta mexicana, né? Que são os picolés de um tamanho maior, que são recheados, né? Uns que dizem que só tem no Brasil, não tem no México. A paleta mexicana... Não, a paleta mexicana do México é um produto popular. É um picolé de R$1. Aí a daqui se pegou... Sofisticado, vende a 10, 15, 20, né? Então, assim, e aí eu decidi montar uma fábrica, né? Passei 5 anos ainda com ela. E aí eu vi que realmente, assim, como é você começar um negócio do zero sem ter o mínimo de entendimento, né? Quando eu vim para cá, ainda permaneci com a fábrica, porém, eu não consegui conciliar as duas fábricas. E eu tinha um sócio lá, acabei vendendo minha parte para o sócio e dei só continuidade aqui. Mas só para poder dizer o seguinte, que eu senti muita dificuldade por começar um negócio do zero, né? Eu não sabia nem que um picolé congelava em 20 segundos. Né? Eu pensei que era igual aqui que você tinha que botar passar a noite toda num congelador para ele amanhecer congelado. Todo esse material que tu estudou, os 80 métodos de negócio, foi mais de uma forma genérica. Quando foi para a especificidade lá da fabricação da paleta, aí veio o sofrimento por causa dos desafios. Exatamente. Eu nunca tinha ido a São Paulo. Quando eu decidi colocar as paletas, eu tive que ir 8 vezes, participar de curso, treinamento, comprar maquinário, ir atrás de fornecedor de embalagem, fornecedor de matéria-prima, né, tudo. E aí foi que eu vi, né, que é muito importante, antes de você entrar no negócio, você conhecer do negócio. Eu não conhecia. E foi muito mais difícil para mim. Já, né? Com tantos anos empreendendo e ainda... Então, isso. É óbvio que tem coisas que se assemelham, né? A forma de administrar, a forma de vender... É o que a gente falou lá no começo, que o Ctrl-C, Ctrl-V não vai para canto nenhum, né? Não, ele até ajuda, mas não resolve. Mas não resolve, né? Então, assim, aí foi quando a gente, com a pandemia, decidimos vir colocar na nossa empresa, né? E é o que eu digo sempre assim, né? E muitas pessoas... A pergunta, Moita, que eu tenho mais angústia em responder é quando qualquer amigo, qualquer pessoa chega para mim e diz assim, Diego... eu estou pensando em colocar uma fábrica, né? O que tu me aconselha? Eu fico entre a cruz e a espada, porque é muito complicado, muito complexo, exige muito da pessoa, né? Aí se eu digo assim, cara, coloca, aí o cara coloca e se der ruim, vai dizer, o Diego me meteu no rabo de foguete. E se eu digo, cara, procura outra coisa, aí o cara vai dizer, ele não tá querendo concorrência, né? Mas a gente procura explicar e tal, porque realmente assim, Moita, exige muito, né? Frecheirinha é um mercado muito competitivo, né? Nós temos excelentes empresas,
né? E que a gente tem que se diferenciar nos detalhes. Então não adianta você entrar aqui para ser só mais um. Esse mercado competitivo que você se refere, você se refere aos colaboradores? Você adquire bons colaboradores? Na verdade, nós temos competitividade grande nos produtos. Nos produtos. Você diz nas vendas? Nas vendas, né? Nos produtos, nas vendas, nos pontos de venda. Competitividade. Por isso que a qualidade hoje tem uma equiparação de qualidade isso. Nos colaboradores, né? Hoje, a mão de obra de frecheirinha não é suficiente para atender a demanda das fábricas. Hoje, eu digo a gente, enquanto empresas, né? Emprega em torno de 4 a 4.500 pessoas, onde vem uma parte de fora, né? Tem ônibus que traz mão de obra de fora e ainda não é suficiente. Hoje, se você trouxer qualquer dono de fábrica aqui e perguntar, todos eles estão com necessidade de profissionais. Então, o desafio é grande. Então, uma outra coisa que eu digo, não falta emprego. Falta pessoas qualificadas para trabalhar, né? Então, isso daí é algo que é uma realidade, né? E Frecheirinha é uma cidade muito abençoada, né? Se você for analisar a realidade das cidades aqui vizinhas, cara, não tem aquela história. Não, é muita gente para pouco emprego, né? E aqui é o seguinte, só realmente não trabalha quem não se especializa, né? Ou quem às vezes é até já um profissional e não quer trabalhar, mas oportunidade tem, e muitas oportunidades, né? Então isso daí faz de Frecheirinha realmente assim uma cidade que desponta aí na região norte, até mesmo no Ceará. A gente constantemente tem reuniões com alguns membros aí do governo, alguma coisa, que é notório esse posicionamento da Frecheirinha com relação a isso, né? E hoje é o que eu sempre digo, né? Aqui você não precisa mais sair daqui para conseguir as coisas. Se você lembrar, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, assim que se fazia 18 anos, se pensava logo em ir para Fortaleza, para o Rio, para São Paulo, porque aqui não tinha, né, possibilidades. E hoje nós temos pessoas daqui, né, em funções bem estratégicas dentro de empresa, bem de vida, com sua casa, seu carro, mantendo seu filho numa escola boa, né? Trabalhando como empregado, não estou falando nem dos empresários, em Frecheirinha. Hoje, Moita, está havendo o inverso, né? Ao invés de estar havendo a imigração, está havendo a emigração. As pessoas estão voltando, né? Que foi o que aconteceu comigo. Passei 10 anos fora, voltei. Hoje, se a gente for ver ao nosso redor, inúmeras pessoas estão voltando para Frecheirinha, porque não se acha mais lá fora o que se achava antes e hoje se encontra em Frecheirinha. E um detalhe, né? Frecheirinha, se você observar, Moita, parar um pouco para pensar, né, no que as fábricas propiciam de forma indireta, né? Se a gente for analisar os restaurantes, lojas de calçado, empresas de água, postos de combustíveis, muitas coisas, é tudo de gente de fora que vem investir aqui, né? Tudo gente de fora que vem investir aqui. Por quê? Justamente por conta da pujança do município, né? Vamos fazer uma contazinha besta aqui. Digamos que eu tenha 4.000 funcionários nas fábricas. Eu vou colocar que cada um ganha um salário mínimo. São 6 milhões de reais injetados por mês em Frecheirinha. Que eu acho que pelo menos uns 30% desse pessoal não ganha só... Não. Ganha muito mais que isso, muito mais. Ganha mais. E quem ganha um salário não vai fazer o mercantil em Tianguá, em Sobral, não vai comprar roupa em Tianguá e Sobral, vai comprar aqui, tá entendendo? Então, isso o quê? Fortalece as lojas de roupa, o comércio, então assim, fortalece como um todo, né? Se você for observar, né, hoje tem uma vinda muito grande de pessoas de fora com empreendimentos, né, para cá, para Frecheirinha, porque já perceberam essa veia econômica que Frecheirinha tem, né? De ser uma cidade realmente pujante. E uma coisa que, assim, vale a pena a gente ressaltar, né? Sem entrar, não quero polemizar, nem entrar no mérito mesmo, mas assim, nesses 30 anos, né, que a gente tem fábricas, nunca a iniciativa pública, ela se empenhou de forma, assim, o bastante para favorecer, facilitar ou melhorar as condições de quem produz das fábricas. E quando eu falo isso, eu não falo só do município. Município, estado, união, né? A gente sabe que cada prefeito que passou deu sua contribuição, mas ainda é muito pouco, Moita. Diante do tanto que
as fábricas geram, né, ainda é pouco. Eu acho que a gente merecia, né, quando eu falo a gente, não são só os empresários, são todos os que trabalham direta e indiretamente com as fábricas, uma melhor atenção. Nós não precisamos de muito, né? Mas uma escola técnica profissionalizante aqui para formar fotógrafos, designers, profissionais de RH, né? Então isso daí, né? Hoje nós temos, né? A gente tem que reconhecer o projeto que nós temos, que é a escolinha, né? Que ensina as pessoas a costurar. É um projeto que nós temos em parceria com a prefeitura, que isso aí é de um bom tempo, que a prefeitura mantém, que a cada 3 meses a gente consegue formar ali em torno de 30, 32, 33 pessoas habilitadas a iniciar um trabalho, né? Que ajuda muito, nós temos que reconhecer, mas eu ainda acho pouco, né? E tudo que foi feito até hoje, essas empresas que hoje já têm 400, 500, 600 funcionários, cara, foi na força de vontade, né? Foi sem ter auxílio, sem ter benefício, sem ter, né? Então eu acho que deveria haver um olhar mais voltado para isso, né? E o que eu percebo, cara, é que as fábricas de Frecheirinha, o polo industrial de Frecheirinha, ele serve muito como palanque de campanha para todos, né? Não estou falando de A, de B ou de C, né? Até mesmo, por exemplo, quando numa campanha de governadores, o governador vem e promete tudo e diz que Frecheirinha é isso, aquilo, outro, tal, e por aí vai, e vem os deputados e vem tudo, e quando passa, esquece, né? E eu acho que a gente merecia uma melhor atenção, né? Uma secretaria de indústria e comércio que realmente fosse parceira, estivesse ali no ponto, né? Para pelo menos ouvir as demandas, né? Porque a gente faz acontecer com as nossas condições, né? Sem esperar nada do poder público, né? Eu só digo que se nós tivéssemos uma ajuda maior, com certeza essas fábricas estariam maiores, nós teríamos mais fábricas, porque haveria mais incentivos, né? Haveria mais condições e situações que propiciassem ainda mais o crescimento, né? E é uma demanda que a gente sempre faz, eu falo aqui, porque quando nós temos reunião com vereadores, com os prefeitos, independente do prefeito, né? Eu não estou politizando a questão. É uma coisa que a gente pede, né? Cara, vamos ver o que a gente pode fazer, trazer um curso, alguma coisa, né? Ninguém anda... Inclusive, nós temos um projeto já, né, aprovado, que foi doado pela prefeitura, um terreno para ser construído o polo industrial, né? O projeto já foi pago pela prefeitura também, né? E já está na secretaria lá do governo, a prestes de ser, né, sendo avaliada, mas a gente sabe que é muito difícil, cara, porque se não tiver uma força maior, uma força ali de um senador ou de alguém mais da alta ali, é difícil de sair, né? Eu não estou dizendo que eles não fazem nada. Pelo contrário, tem sim uma ajuda. Mas eu acho que a gente merecia um pouco mais de atenção, né? Até mesmo para a gente poder ter mais ânimo, ter mais força de investir mais. Eu confesso, Moita, que passa na cabeça de muitos empresários, em alguns determinados momentos, até tirar a fábrica daqui e levar para outras cidades, né? E constantemente nós recebemos eu particularmente já recebi ligações de 2, 3 prefeitos oferecendo, olha, se você quiser vir para cá, eu lhe forneço galpão, você não paga energia, você não paga água, né? Porque carente de mão de obra, né? Então, assim, e isso daí é algo que acontece com muita frequência. Constantemente vem pessoas visitar as fábricas da gente, entender como é que funciona, né? Então, eu acho, até a gente está em período aí já em pré-campanha eleitoral, né? As pessoas que se dispuserem aí a enfrentar esse pleito, né? E quem for o eleito, né? Eu me dou até aqui ao direito de falar, até em nome da associação, né? Que tem um olhar um pouco diferenciado, né? Porque nós não pedimos apenas por a gente, porque quando o setor é beneficiado, ele é beneficiado como um todo, né? É beneficiado os colaboradores, são beneficiados o entorno, o comércio como um todo, né? Aqui em Frecheirinha, cara, o comércio ele é muito forte, né? E é algo que está muito atrelado a esse desenvolvimento que veio através das fábricas, né? Então, a gente precisa muito também de um auxílio, de uma ajuda, né? E até um apelo que eu faço, independente de quem ganhar, que tenha uma maior proximidade com a gente, né? Também deixo claro aqui que, pelo menos do período que eu estou para cá, né? Todas as vezes que nós tivemos alguma demanda junto à prefeitura, nós fomos atendidos, sempre fomos bem recebidos, tá?
e sempre o que teve ao alcance foi feito, né? Só que eu acho que a gente ainda pode ter um pouco mais, né? Então, assim, mas realmente, cara, é muito... Eu, enquanto frecheirense, fico muito feliz de ver a cidade progredindo, a cidade crescendo através do trabalho, né? Porque o trabalho dignifica o homem, né? E hoje a gente vê o tanto de cidades que sofrem aí pela escassez de trabalho. E aqui a gente tem escassez de mão de obra. E aí, meu internauta, você já se inscreveu no nosso canal? Que bom, obrigado por ter se inscrito aí. Ou é se inscrevido, Diego? Eu sou ruim de... Inscrito. Se inscrito mesmo, Isso. né? Pronto, gostei. além do mais, né, meu professor de português... Melhor, né? Tá inscrito, né? Tá inscrito, né? Você já se inscreveu. E se você estiver gostando, vamos dar um like aí, porque agora eu vou fazer outra pergunta para você e gostaria que você explicasse bem direitinho. Porque assim, lá no comecinho, a gente falou sobre os setores que você percorreu, no caso do empreendimento, sobretudo a fábrica de lingerie, não foi isso? Sim. Você disse que trabalhou em vários setores, Sim, né? sim. Produção, venda, a parte financeira, né? Lá dentro da própria fábrica. Sim. Diego, como colaborador, você também falou lá no começo sobre o colaborador empreendedor. Como é que você vê, qual a sua visão... O que você vê no colaborador empreendedor? Qual a sua visão sobre isso? O que você poderia me explicar sobre isso? Moita, é o que eu disse, né? Assim, quando a gente se fala em empreender, né, não necessariamente você tem que ter o seu negócio, né? Hoje, dentro das nossas empresas, nós temos inúmeros empreendedores que são funcionários, certo? E o que é um empreendedor que é funcionário? Que às vezes não é percebido por o restante, Exatamente. às vezes até do mesmo grupo, né? Da mesma empresa, né? O que é o empreendedor que é um funcionário? Digamos que você é um profissional que você é pago para chegar às 7 da manhã, sair 11h30, entrar 1 e sair 5h30. Você faz isso, show. Você vai ser pago por isso. E ponto. Mas digamos que você é um profissional que tem essas mesmas funções, mas que você é um cara mente aberta, que você sugere, que você propõe, que se preciso for passar das 5h30, você passa, né? Que você está ali antenado, que você dá sugestões. Então, todo bom gestor, ele percebe quem são as pessoas que estão empreendendo dentro da empresa. Dentro da minha empresa mesmo, eu tenho vários empreendedores. E são as pessoas que a gente procura mais valorizar. Que são aquelas pessoas que verdadeiramente entendem o sentido da coisa e sabem que também podem ser muito bem beneficiadas em termos de ascensão dentro da empresa de cargos e também financeiramente, sem necessariamente ter o seu negócio, né? Então, lá na Sentidos, nós temos a seguinte política. Toda vez que tem a possibilidade de um cargo mais alto, nós procuramos dentro do time. Se tiver, a gente promove. Se não tiver, nós trazemos de fora, tá? Então, e a gente promove quem? Os empreendedores que tem dentro da empresa. Pronto, tá? Você explicou. Agora, é assim, de uma forma mais didática, assim. Eu Sim. queria que você explicasse como a pessoa se tornar um empreendedor. Porque talvez tenha alguma pessoa que até gostaria e não sabe como é que é o passo a passo para se tornar um empreendedor dentro da sua empresa, por exemplo. Mas você fala para se tornar um empreendedor dentro da empresa ou sair e empreender? Não, por enquanto a gente está falando de ascender dentro da empresa. Tá. Uhum. Aí a linguagem que a gente está usando é um empreendedor, né? Mais ou menos por aí. Não sei se eu soube me expressar. Moita, de uma forma simples, certo? Quem faz mais do que é pago para fazer, certo? Vai sempre receber mais do que aquilo que ele recebia antes. São as pessoas que se destacam, certo? Se a pessoa é pago para fazer X e ela faz só X, ela vai simplesmente continuar naquela mesma função. Para a vida toda. Para a vida toda. E tá tudo certo. Né? Uma empresa que tem 80 funcionários, 100 funcionários, 20, 30, 50, 200, não importa. Né? Porém, as que se destacam são justamente as pessoas que fazem aquilo além do que é de obrigação dela. São pessoas que se doam, são pessoas que realmente se identificam mais com a empresa e entendem que a empresa, ela é o que eu sempre digo, o CNPJ, né?
ele é uma pessoa. É tanto que o nome é Cadastro de Pessoa, né? Jurídica, né? Jurídica. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E o CPF, Cadastro de Pessoa Física. Então, o CNPJ é uma pessoa. O dono da empresa, certo? Ele não faz somente o que ele quer. Ele tem que fazer o que a empresa precisa. E dentro desse processo, a principal habilidade que um gestor tem que ter é entender quem dentro do seu time são esses empreendedores. O que é que ele precisa fazer? É muito até clichê, dizer, nós temos que vestir a camisa da empresa, tal. Não, você tem simplesmente que fazer o seu bem feito, se dedicar, entregar resultado, propor, sugerir, né? Ser proativo, não ser reativo, ser proativo. Porque pessoas desse jeito, se elas conseguem empreender dentro de um negócio, se no momento ela decidir empreender para ela mesma, né, ela já vai estar o quê? Treinada para fazer aquilo fora da empresa. Só que não necessariamente para ela se dar bem, para ela crescer, ela precisa ter o negócio dela. Eu vou lhe citar um exemplo. Nós trabalhamos com vendedores, né? Aí eu tenho lá um estoque, um exemplo de R$200 mil, 4 vendedores, tá? Em que a pessoa vende e recebe um comissionamento sobre o que ela vender. Beleza, ela é uma empreendedora, né? Ela tem uma empresa dentro da empresa, sem investir R$1, sem pagar um centavo de aluguel, sem pagar um centavo de imposto, ganha ainda um salário fixo e ainda ganha comissão em cima do que ela vender. Então isso é empreender dentro de um empreendimento, né? Ela não precisa estar comprando a mercadoria para vender, né? Então ela ali é o que eu considero, eu digo para os vendedores, olha, vocês, cada um tem uma loja, né? E a única função de vocês é vender, né? Então, isso daí que realmente assim é empreender dentro de um empreendimento, tá? É você entender que você consegue expandir, né, o seu espaço ali dentro da empresa e galgar novas funções, né? E conseguir crescer e ascender desde que você faça diferente. Porque se você fizer apenas o básico, você sempre vai receber o básico, ser tratado como básico e tá tudo bem. E tem gente que não tem interesse em crescer. Tem gente que está satisfeito com aquele salário, né? Já tem gente que tem ambição, né? A pessoa, a ambição é errado. Não, de forma nenhuma, né? Quando é digno, né? Não, a Bíblia mesmo diz que a gente nasceu para viver em abundância, né? Você tem que ser ambicioso, né? Você não pode ser ganancioso. A ambição é você querer crescer às custas do seu sucesso. A ganância é você querer ter o que é do outro, né? Então, ambição, todos nós temos que ter, cara. Porque nós temos uma família para sustentar, né? Então, quem não tem ambição, se contenta com o salário ali e tá tudo certo, né? Não tem problema, né? Então, assim, agora tudo depende do que você espera. Eu me lembrei agora de um rapaz que trabalhou comigo numa determinado lugar, né? Aí ia surgir um concurso, não sei em que cidade aí a colega de trabalho da gente falou: ô, meu colega, vamos fazer ali o concurso lá. Aí ele, mas pra quê? Pra quê? Não tá dando? É mais ou menos por aí. E tá tudo bem, Pra quê? se Não tá pra dando. ele tá suficiente, né? Não importa, né? Não interessa. Diego, quanto ao que você falou aí, eu entendi. Mas como você tem conhecimento técnico, tem conhecimento teórico, tem conhecimento prático sobre isso daí, e eu não estou dizendo que exista, mas eu até presumo que exista a questão da pessoa querer crescer e às vezes colega de trabalho que estão acima, que estão do lado, às vezes puxa o tapete e não dão oportunidade para você externalizar o que sabe, não apresentar propostas, às vezes. E eu não tô, repito, não estou dizendo que isso exista, mas eu até acredito que exista, sabe? O que você, para a pessoa que está vivendo uma situação desse tipo, né? Uma situação dessa, caso exista, o que você diria, por onde a pessoa deve seguir para que obtenha êxito? Moita, quem tem luz... Você acha que tem possibilidade disso estar acontecendo em algumas fábricas? Acontece, em todas as fábricas acontece. Acontece. Mas uma coisa que eu digo, quem tem luz própria, brilha em qualquer lugar, tá? A pessoa que é boa mesmo, ela vai se diferenciar. Independente se seu gestor imediato quer lhe puxar o tapete, quer esconder porque
tem pessoas que têm aversão a quem são melhores que elas, justamente por medo de tomar um lugar, tudo, né? Nós, na Sentidos, nós temos uma política muito clara, né? Nós temos os nossos gestores, existe a hierarquia da empresa, temos os supervisores, os gestores, né? Mas todos os colaboradores da empresa sempre vão encontrar a porta da minha sala e a da Sibéria aberta para conversar com a gente no momento que quiser. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Isso, de certa forma, em alguns momentos, até meio que pode chatear um supervisor ou alguém dizer, poxa, mas tá passando por cima da minha autoridade. Porque eu digo assim, Moita, ninguém é melhor que ninguém, né? Todo mundo é importante na empresa. Só tem cargos diferentes. Apenas estão exercendo funções diferentes, tá? E então, aí é justamente onde a gente procura estar presente, né? Porque por mais que o gestor imediato tente, de certa forma, bloquear aquilo ali, mas se a pessoa realmente for boa, ela consegue aparecer. E é papel do gestor, dos diretores da empresa e dos gestores mais, né? Perceber isso, tá entendendo? Porque nós temos muitos talentos mal lapidados, né? Pessoas com muitos potenciais que são podadas, porque justamente por, às vezes, supervisores, por gerentes, que têm medo daquela pessoa tomar o seu lugar, né? E acabam meio que deixando a pessoa de escanteio. E eu me atrevo a dizer até que em todas as empresas existem isso. Só digo uma coisa. Isso é um atraso para a empresa. Às vezes seria Muito, a pessoa que vai fazer com que a empresa dê uma guinada assim espetacular, isso, né? Sem dúvida. Mas aí é onde está, né? E aí é onde tem que estar o olhar dos diretores. Aí caso o diretor não haja como você age, como a sua esposa age, e aí o que você aconselha essas pessoas? Sair, trocar de empresa? Saia da empresa. Não compensa ficar lá? Não compensa. Não compensa. Moita, nem todo lugar em que a gente se encaixa cabe a gente, certo? São coisas totalmente diferentes, né? Porque se você está numa empresa que você tem pretensão de crescer e a empresa não lhe apresenta uma mínima possibilidade de crescimento, ou você tem uma rejeição por parte do seu gestor imediato ou do seu gerente, eu digo isso e pode estar acontecendo até na minha empresa mesmo, tá? Saia. Não vale a pena. Você vai ser um profissional frustrado, tá? Você vai ser uma pessoa infeliz e você tem que buscar novos ares. E sem falar que, de certa forma, eu acho que ainda acaba aqui prejudicando a empresa, né? Claro. E uma coisa que eu digo, gente, ó, tem duas formas quando você contrata uma pessoa, né? Eu costumo o seguinte, se eu trago um profissional, né? Uma pessoa especialista numa área, né? Eu não vou trazer ela para dizer o que ela tem que fazer. Eu trago ela para ela me dizer o que a gente tem que fazer, né? Porque ela é especialista na área, né? Então, se você, por exemplo, digamos que você seja um excelente supervisor de produção. Aí eu chego e digo, Moita, aqui você vai trabalhar assim, fazer isso, isso pode, isso não pode. Cara, eu tô cortando suas asas, lhe amarrando, lhe dizendo, ó, você vai ser igual aos outros. Você me colocou dentro de uma bolha. Não tem sentido, eu vou cara. deixar de ser eu para ser o... Não tem sentido. Então é o que eu digo, né? Os verdadeiros gestores, eles não têm medo de pessoas boas. É igual aquela história que diz, né? Se você está sentado numa mesa que você é o mais inteligente, ali não é seu lugar. Você tem que estar rodeado de pessoas melhores que você, né? Então, e isso acontece muito, cara. A gente vê com muita frequência, pessoas com baita de um talento sendo subutilizadas nas empresas, né? Muitas vezes por problemas pessoais, porque o gestor não gosta e tal, né? Isso que eu digo, né? Tanto que hoje, de todos os cargos de gestão que nós temos lá na empresa, 80% foram pessoas que ascenderam dentro da empresa, né? Pessoas que eram vendedores hoje são gestores de marketing, pessoas que eram auxiliares e hoje são supervisores, pessoas que eram cortadores hoje são gestores de produção, pessoas que eram vendedores hoje estão na controladoria, né? Então, por quê? Porque eu penso assim, é muito mais fácil. Isso é um percentual alto ou são todos? Como... Não, na verdade assim, pra gente... Estou me referindo à sua empresa.
Não, é alto. Assim, a gente só traz de fora quando a gente não tem gente com perfil dentro da empresa. Porque assim, eu conheci alguns exemplos, eu não vou dizer onde, mas você também, eu acredito que conhece, de tipo assim, a pessoa para ter um cargo melhor, ou tinha um sobrenome tal, ou então tinha que trazer de fora, porque as pessoas que estavam ali, às vezes, não tinham oportunidade. Isso eu achei fantástico. Eu não tinha conhecimento disso daí, já até imaginei que algumas fábricas estavam dando oportunidade de crescimento. Com todo respeito aí a quem pensa diferente de mim, mas Sim. lembro que antigamente em determinados lugares era mais ou menos assim, e isso eu presenciei. Não tô só. Tem coisa que eu apenas presumo aqui, mas tem coisa que eu realmente presenciei. Pessoa que tinha aquela capacidade era limitado ali dentro daquele, sei lá, daquele teto ali, não passava daquele dali por falta de oportunidade, porque não tinha um sobrenome tal. E não tem nada mais desmotivador para um profissional do que ele estar no lugar que ele percebe que ele não tem como crescer. Dali ele não passa, né? Então, é algo que a gente procura realmente aplicar, vivenciar, né? E é uma estratégia nossa. Muitas fábricas usam, outras não, né? E aí vai muito da questão do planejamento, né? Do projeto de cada empresa, né? Eu digo que a gente aplica e que vem dando certo, né? E as pessoas se sentem valorizadas, se sentem bem e, principal, a gente passa um recado direto para as outras pessoas. Se você se diferenciar, você consegue chegar lá. Mostra um exemplo assim bem concreto, né? Bem na cara. Isso faz com que as pessoas se tornem empreendedores, né? Isso, sem dúvida. Diego, de certa forma você até já falou um pouco sobre isso daí indiretamente, mas você poderia falar sobre a valorização do colaborador e a importância do crescimento dele dentro daí? Porque assim, você já falou, né, um pouco sobre isso daí, mas eu gostaria que você, por exemplo, a questão do assento iniciou assim, de uma forma, sabe, a questão da oportunidade de falar não com o chefe imediato, mas às vezes com a pessoa maior para passar uma dor que ele está sentindo ali, que infelizmente às vezes não é corrigido ali, resolvido o problema. Isso daí surgiu quando ou sempre teve essas oportunidades dentro das fábricas, desde quando você conheceu? Você começou a trabalhar com 14 anos? Isso. Não, na verdade, saí antes. Eu trabalhei, né? A primeira fábrica que eu trabalhei, eu tinha 15 anos, né? 15 anos, desculpa. Era falei totalmente 14. diferente, sabe? Não tinha essa comunicação. Também não tinha tantos setores dentro da empresa. Porque se eu só for até você, eu só vou ter acesso a você. Então eu não vou ter... Tipo assim, se não deu certo, eu tenho que me lamentar só para mim mesmo e ali fica, né? Na verdade, hoje, porque assim, Moita, hoje a questão da globalização, do acesso à informação, né, da rapidez com que as coisas acontecem, né, ela tem mudado todos os setores da sociedade, né? E isso não deixou de acontecer também com o processo, né, das fábricas, processo produtivo, né? Então, hoje, nós temos realmente, assim, profissionais que são... Que a gente percebe que se sente bem e valorizado quando ele é ouvido, né? Eu vou citar só mais um exemplo, né? Eu li um livro do Jack Welch, certo? Quem é Jack Welch? Ele é um cara que a GE, General Electric, né? Ela estava quebrando, né? Há uns 30 anos atrás. E chamaram ele para dar um jeito na empresa. E aí, no dia da apresentação montar um projeto é lindo, todo mundo faz, mas pegar um barco afundando, no né? dia da apresentação deles, reuniram lá na sala todos os chefões, toda a alta cúpula, né? Beleza. Paixão por Vencer, o nome do livro. Então, o pessoal lá esperando ele, a primeira coisa que ele fez foi descer no chão de fábrica, foi lá, procurou um senhorzinho e disse, vem cá, o que você vê de errado aqui na empresa? Aí o cara disse, isso, tal. E o cara começou a escorrer lágrimas ali do olho, né? E ele disse, mas por que você tá chorando? Ele disse, doutor, tem 15 anos que eu trabalho nessa empresa, que eles me pagam pela minha mão de obra, sendo que eles podem também ter o meu conhecimento e nunca ninguém fez questão de me ouvir, né? Então, e o que ele disse fez com que realmente, assim,
mudasse muito a visão que ele tinha. Porque se ele vai ouvir logo lá os caras que estavam em cima, que quebraram a empresa, ia ser só desculpa, né? Então, isso daí foi algo que me marcou muito. E ele realmente conseguiu revolucionar, né? Trazer de novo a General Electric para ser uma das maiores produtoras de artigos eletrônicos, né? E tudo. Mas por quê? Porque ele começou a dar ouvido à base, né? A base. Então, o cara disse, por 15 anos pagaram por minha mão de obra e nunca ninguém fez questão de ter acesso ao meu conhecimento, né? E aí eu lhe pergunto, Moita, dentro de uma fábrica de confecção, quem é que mais entende do produto? É o costureiro. Dentro de uma loja, quem é que mais entende do produto? É o vendedor, né? Não é quem está numa sala daqui que vai entender, não. O vendedor é que ouve os elogios, é o que ouve as críticas, né? É o que ouve o que precisa mudar, o que precisa melhorar. E o que é que a maioria das empresas simplesmente fazem? Ignoram o que as pessoas têm para ouvir, né? E a gente lá, nós fazemos questão de ouvir realmente quem está na ponta, né? Toda segunda-feira nós temos uma reunião com os gestores de loja e tudo, justamente para eles nos passarem isso. Porque nós só conseguiremos melhorar se a gente souber o que o nosso cliente está pensando sobre a marca. Uhum. E tem empresas que se blindam. Não, o que eu estou fazendo é desse jeito, tem 10 anos que eu faço, deu certo, tem 15 anos que eu faço, deu certo. Moita, o que se fez ontem não necessariamente serve mais para hoje, né? Então a gente tem que estar em constante aprendizado. Ser dinâmico, né? Ser dinâmico. Então, muitas vezes a gente deixa de ouvir a pessoa que é o maior especialista. E volta aqui, até me lembro de uma que você falou agora há pouco, e trago uma pessoa só porque ela veio de uma empresa grande, não sei o que, que não entende patavina nenhuma do negócio. Aí eu dou ouvido a essa pessoa e deixo de dar ouvido a quem realmente tem a possibilidade ali de resolver um problema, às vezes um grande problema, apenas com uma dica, porque ele consegue ter uma noção muito maior, né, do que às vezes as pessoas que estão em cargos maiores, que não estão ali na área operacional. Eu acredito que tem pessoas que são muito bem vistas, só que tem um conhecimento mesmo bem massificado, mesmo conhecimento grande, só que só de uma área, só de uma célula da empresa. Se jogar, parecido entregar uma empresa, se ele montar uma empresa para ele, quebra. Eu já participei de muitos cursos, muitas palestras, já tive muitas consultorias. Quase todos os consultores que eu tive já tiveram empresas e quebraram. Você sabe por quê? Porque ensinar é mais fácil do que fazer, né? Então, não desmerecendo, eles estão ali porque eles têm teoria, eles têm vivência, né? E soma muito, né? Soma muito. Mas se fosse fácil, né, a deles tinha dado certo, né? Para você ver o grau de complexidade que é você manter uma empresa de pé. O índice de mortalidade de empresas até 2 anos, ele chega muito a 80%, né? Para você ter uma ideia. É alto, né? Ano passado, tá? Se você quiser, pode entrar no site do R7 e confirmar o que eu vou dizer, porque muita gente vai pensar que é mentira. No ano passado, foram fechadas 4 empresas por minuto no Brasil. Eita, nós. Né? Então, abrir empresa é fácil, né? Então, difícil é você manter. Hoje, a nossa carga tributária é altíssima, né? E o governo é querendo cada vez mais aumentar. Infelizmente, o governo, ele não é a favor de quem produz, né? Então, assim, é muito difícil, cara. Realmente, assim, você tem que ter muita disciplina, muita resiliência, muita força de vontade. Dia se amanhece rico, dia se amanhece pobre, tá entendendo? Mas você tem que ter um propósito, né? Então, as empresas que conseguem ultrapassar o 5º ano, né, de vida são as que tendem mais a perdurar, né? Mas quando eu vi esse número, eu pensei que fosse mentira, né? Mas eu fui lá realmente. Você sabe o que é fechar 4 empresas por minuto? É muita coisa, né? E aí é porque o brasileiro, realmente, ele é destemido. Hoje nós temos em torno de 8,6 milhões de desempregados, né? Isso quando o CAGED divulga, ele divulga apenas as pessoas que estão em idade apta a trabalhar. Desconsidera criança, idosos, né, tal.
Mas, na verdade, nós não temos 8 milhões e 600 mil desempregados. O tanto de pessoas aí que estão vendendo pipoca, que não conta nesse número, o tanto de pessoas que estão trabalhando de servente, sem carteira assinada, que não conta nesse número, Não o entra. tanto de pessoas, então assim, né? Aí o que é que a pessoa faz? Né? A pessoa tenta se virar de todo jeito. O brasileiro é trabalhador, né? Ele é trabalhador, ele se vira de todo jeito, né? Então, mas é assustador, Dificuldades tornam as pessoas resilientes, né? E o Exatamente. Brasil nunca foi um país fácil Não. de se viver, né? Não, nem foi. Muitas cobranças. Nem a gente vislumbra aí, num curto espaço de tempo, uma melhora significativa. Uma coisa que eu costumo fazer, certo? Eu procuro blindar a minha empresa do que está acontecendo no cenário político nacional. Seja pelo presidente A, pelo B, pelo C, né? Porque é o seguinte, se nós estamos passando por hoje o país, que queira ou que não queira, ele está passando por um processo muito delicado em termos econômicos, né? Isso é um fato, é um dado, né? Só que mesmo com esse cenário adverso, tem empresas crescendo, empresas estagnadas e empresas quebrando. Então, cabe a gente escolher em que lado a gente está, né? Então, a gente escolhe estar no lado das empresas que estão crescendo. Então, para isso, né, a gente tem que blindar a empresa mas o povo não tem dinheiro, não está comprando. Certo, mas eles não estão comprando de todo mundo ou não estão comprando só de nós? Porque se eles estão comprando do concorrente e não estão de nós, a culpa não é da economia, é da gente. Então, quanto mais a gente traz a responsabilidade para si, né, a gente consegue movimentar ali, mexer nossas peças, porque é muito fácil reclamar, muito fácil dizer, não, o governo não ajuda, o governo não faz aquilo, tal. Nós precisamos de ajuda do governo? Sim, mas se ele não ajudar, nós temos que fazer acontecer como a gente sempre fez, né? Então é isso que eu digo, é muito difícil empreender no Brasil, né? Tem estatísticas que dizem que a empresa chega a ter uma participação de 40% de todo o faturamento da empresa vai apenas em impostos. Então, toda empresa já tem um sócio, que é o governo, né? Mas aí, nós temos poder de reverter isso? Não temos. Então, o que é que a gente tem que fazer? Trabalhar, né? Procurar contornar as adversidades, né? E dar o nosso melhor e sempre nos espelhar em quem está conseguindo, né? Porque você pode muito bem, é aquela história do copo meio vazio, meio cheio, né? É questão de interpretação. Então, você vai escolher que lado você tá, dos que choram ou dos que vendem lenço, né? E não combina com quem decide empreender, viver murmurando, se vitimizando, chorando, reclamando e nem esperando nada de ninguém. Quem decide empreender tem que fazer acontecer. Não adianta, porque nada cai de mão beijada, né? Nada vai vir e muita gente acha que a sociedade deve alguma coisa. Não, cada um tem que fazer sua parte, cara. Cada um tem que fazer sua parte, né? Todos nós temos um propósito de vida, né? E se cada um fizer o seu, a coisa vai acontecer. Um dos maiores parceiros do negócio do Brasil, por muitos anos, foi a Argentina, né? Com essa queda da Argentina, mexeu em alguma coisa no mercado da lingerie aqui? Na verdade... Que lá tá em ascensão, né? Na verdade, hoje a Argentina, ela tá... É tanto que o peso argentino, ele superou o real, né? Pois é. Tá. Hoje a Argentina está em ascensão, né? Ela ganhou algumas notas bem posicionadas nessas empresas de ranking de credibilidade, né? De certa forma, a gente não é impactado muito pela Argentina, porque hoje o nosso maior parceiro em termos de aviamentos, em termos de insumos, é a China, né? Para você ter ideia, né, a maior parte de rendas de aviamentos, elas vêm da China, né? A gente sofre muito quando o dólar sobe, que é o que está acontecendo, né? Por exemplo, para você trazer um container da China, dependendo do valor do dólar, pode custar 8 mil reais, pode custar, 8 mil dólares, pode custar 15 mil dólares, a depender do dia da cotação do dólar, né? Então, a gente é muito mais afetado pela variação do dólar e pela questão do comércio de como está lá na China, né? Entendi. Porque não são todos os produtos que a gente consegue encontrar no Brasil, né? E isso não é só o segmento de lingerie, é todo o segmento têxtil do país, né? Mas como você citou a Argentina, né, assim, é uma prova de que
É possível, né? É possível se ter uma política econômica austera, né? De redução de custos, de redução de gastos, né? E de incentivo a quem produz, né? De gerar emprego, de gerar renda, né? E que eu digo uma coisa, mesmo sem condições, Tá pegando direitinho aí o microfone do Diego? tá? Pronto, beleza. Mas pode ficar à vontade aí. Mesmo Ou então sem, afasta aí, pode deitar para trás aí. mesmo sem as condições necessárias, né? Os empreendedores do Brasil já fazem o que fazem. Imagine se a gente tivesse mais incentivos, né? Uhum. Mas é realmente muito importante, né? A gente analisar como é que está o cenário global, o cenário geral, como é que está a economia do país, mas nós temos que nos blindar e deixar de terceirizar a culpa, né? A responsabilidade sempre é da empresa. Diego, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas, os que são colaboradores, os que estão já empreendendo, iniciando agora, mas ainda muito tímido ainda, avançando pouco, as pessoas que estão pensando em empreender. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para eles e fique à vontade, porque assim, eu estou falando como que fosse para terminar, mas eu queria que essa mensagem demorasse pelo menos ali umas 3 horas, dá certo? Vamos lá, Moita. Tem um cara que eu gosto muito chamado Flávio Augusto, né? É o dono da WhatsApp, uma escola de inglês, inclusive ele vendeu, né? Depois disso ele comprou um time nos Estados Unidos, o Orlando City. Vendeu também o time, depois recomprou a WhatsApp. É um cara que é um dos maiores defensores do empreendedorismo no Brasil. E ele diz uma coisa que eu concordo muito, né? O nosso ensino, né? Ele não qualifica os alunos para empreender, né? O que é que a gente vê, né? A gente passa ali o ensino fundamental, médio, e nós somos condicionados a fazer uma faculdade, da faculdade arrumar um emprego e tal, né? Nós não temos aula de finanças, nós não temos aula de administração, nós não temos aula de empreendedorismo, né? Então, a gente é meio que empurrado a seguir a boiada, né? E é como ele diz, né? E aqui e acolá tem um louco que sai dessa boiada e decide empreender. E eu sou um dos defensores do empreendedorismo, tá? Porque como mesmo aqui eu lhe falei, né, dos 60 milhões de CNPJs que tem, 78% são de micro e pequenos empreendedores. Então, quem movimenta a economia do Brasil não são as grandes empresas, são as pequenas, né? E eu digo o seguinte, é possível, certo? Porém, não é algo que é fácil. Você tem que estudar, você tem que se qualificar, você tem que procurar entender o segmento que você deseja empreender. Mas uma coisa eu digo, nunca espere estar pronto para começar, porque você nunca vai estar pronto. É um aprendizado eterno, tá? Se você ficar, eu vou estudar quando eu estiver pronto, quando eu tiver todas as condições eu vou começar, não chega esse dia, né? Então, eu sou um incentivador de quem decide empreender, né? Tem que ter coragem, tem que ter dinamismo, tem que ser uma pessoa arrojada, tem que ser uma pessoa que tenha realmente ali muita disciplina, muito foco, né? Mas são as pessoas que mais conseguem sucesso na vida, né? São essas pessoas que realmente se dispõem, né, a fugir um pouco desse contexto tradicional. Nada contra também quem opta por um concurso público, por um emprego, né? Mas cada um tem um perfil e você tem que saber bem qual é o seu, né? Foi o que eu me descobri há um bom tempo atrás, né? Amanhã eu posso muito bem, Moita, amanhã estar trabalhando numa empresa, cumprindo 8 horas por dia. O amanhã a Deus pertence. Mas que eu não me vejo hoje encaixado nesse formato, eu não me vejo, né? E não digo que não posso voltar, mas o que eu digo é que isso me motiva. Apesar de todas as dificuldades, de todos os perrengues, de tudo que envolve isso, mas o que você faz com amor, né, não tem preço, né? E hoje eu posso dizer que eu faço o que eu amo, né? Mesmo com tudo. E o que eu digo que o principal fator que vai fazer com que você opte ou não por empreender é você realmente gostar daquilo que você faz, né? Então,
E você pode empreender em diversos ramos. Você pode ser um dentista empreendedor, um médico empreendedor, um advogado empreendedor, um arquiteto empreendedor, né? Então, assim, empreender nada mais é do que você sair do óbvio, fugir da caixa, furar a bolha, né? E procurar fazer algo diferente, né? Não necessariamente você tem que ir seguir, porque não, eu tenho que fazer uma faculdade. Quantas pessoas hoje nós temos formadas, né? Que atuam em outras áreas. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu sou um professor. Era né? para ser, em tese, ser licenciado em História, né? Sim, era para eu ser um professor, mas gostei da faculdade, mas não me identifiquei com a função, né? Então, hoje nós temos Trouxe o advogados, conhecimento para a vida. advogados que trabalham de vendedores, temos engenheiros que são Uber, temos uma série de coisas, né? Então, o que eu digo é o seguinte, que é um ramo que realmente, assim, ele desperta muito o interesse, né, de muitas pessoas, porque é o seguinte, você literalmente troca o certo pelo duvidoso. Quando você Aí trabalha, dá medo. né, se você ganha 1.000, é 1.000, 2.000, 2.000, 3.000, 3.000. Quando você empreende, você pode ganhar 1.000, 10.000, 20.000, ficar devendo 20.000, 10.000, né? Tudo faz parte de um planejamento. A única coisa que eu não aconselho é você ser o empreendedor amador que cai de paraquedas, certo? Você tem que estudar, se qualificar, procurar entender, conversar com pessoas do ramo, né? Procurar entender os prós e os contras do que você pretende fazer, né? Estudar. Hoje, Moita, conhecimento é à vontade aí. Hoje você tem aí na internet, YouTube, vídeos, né? Você não precisa mais nem pagar, né? Então, estude muito e quando você realmente decidir no que você quer empreender, né? É realmente assim, decidir, focar e ir, porque você nunca vai estar 100% pronto. Esse seu conhecimento ele vai ser adquirido dia por dia. Você pode perguntar hoje a um CEO de uma empresa que tem 50 anos de empresa. Todo dia ele aprende uma coisa. Todo dia ele aprende uma coisa. O mais invocado que eu acho, Diego, o mais interessante é que, por exemplo, tem gente fabricando lingerie com, sei lá, 10 colaboradores, 5, Sim, né? sim. Enquanto tem outros que precisa, né? Tem a necessidade de 50, 100, Sim, de 1.000, né? Colaboradores. Não sei se aqui na Frecheirinha tem alguma fábrica que emprega 1.000 diretamente. Inclusive, por exemplo, você falando de podcast, né? Sim. Tem podcast que tem 2, 3 pessoas, tem uns que tem, por exemplo, não sei quem foi que me falou que o Flow tem mais de 50 colaboradores lá. Foi eu. São Foi, mais de 60 colaboradores no entorno lá para. Pois é, para gerar toda aquela qualidade. Mas tem gente com o apresentador e mais uma pessoa que também vem jogando. Então, essa questão aí, às vezes, porque às vezes a pessoa se baseia no Diego, que já tem 4 anos de mercado. Não vou colocar a minha fábrica não, porque ele falou que precisa de uma pessoa no marketing, precisa de uma pessoa no financeiro, precisa de uma pessoa no RH. E aí, como é que faz para a pessoa conseguir driblar situações assim e iniciar com o que pode? Tá. Moita, na verdade é o seguinte, né? A gente nunca sobe uma escada do terceiro, do quarto, do quinto degrau. A gente sobe do primeiro, né? E nós temos que respeitar os processos, tá? Hoje a minha empresa tem esses setores, mas quando a gente começou não tinha, né? Era praticamente eu, a Sibéria, mais 2, 3 colaboradores que faziam E funcionava, né? Que seguiu até hoje, né? Funcionava. E aí, o próprio negócio, ele vai dizendo qual é a demanda que vai precisar. Não, agora não dá mais para eu fazer a entrega, eu tenho que contratar um entregador. Hoje não dá mais para eu cuidar dos pedidos, eu trago uma pessoa para o pedido. Não dá mais para o marketing, então é um processo, né? E eu vou lhe dizer um negócio não é nem por experiência própria, mas por análise que eu fiz desses 30 anos de fábricas que passaram em Frecheirinha, tá? As fábricas que respeitaram o processo até hoje estão de pé. Qual é o processo? É você começar com 2 máquinas, 3 máquinas, 4, 5, né? Numa garagemzinha, depois alugar uma casa, depois crescer mais um pouco, depois crescer mais um pouco. Isso é respeitar os processos. E não todas, é óbvio, não vou generalizar, mas vi muitas fábricas começar já grande. Quem nasce grande é filho de elefante, né? Então, e essas que já chegaram com tudo,
eu não conheço uma que permaneceu, né? Por quê? Porque não respeitaram os processos. E é isso que eu lhe digo. Quando eu falo isso, não é para assustar as pessoas. Você tem que respeitar o processo, né? E cada negócio, ele vai lhe dizer o momento certo de ter cada coisa, né? Ah, você vai começar, primeiro você não é empreendedor, você é empreendedor, empresário, porque você faz tudo. Depois você precisa de um ajudante, depois de mais uma pessoa para isso, e isso é a ordem natural das coisas, né? Principalmente quando se trata de pequenas empresas. Não estou falando de grandes empresas que a pessoa já vem, já contrata ali 100 funcionários, já tem todo um know-how, uma estrutura. Estou falando da Às nossa vezes já realidade. tem uma empresa, tá só colocando outra, Né? né? Aí já... Eu estou falando da nossa realidade, né? Então, assim, tem que se respeitar os processos. Quem é disciplinado e respeita os processos, cresce, né? E cresce e permanece. Quem não respeita os processos, em algum momento do caminho se perde. Diego, vou lhe fazer uma pergunta aqui do financeiro, Tá. para quem está iniciando, já que a gente está Tá. falando da questão de respeitar o processo. Quando a pessoa vai contabilizar lucro, se preparar para... Conta com possíveis prejuízos já? Porque, assim, além dos impostos, deve ter algum prejuízo, não? Já que a pessoa já dá para ter uma noção, ou de início ninguém tem noção do... É o que eu lhe disse, todo negócio, né? Todo negócio ele tem riscos, né? E quando você faz esse estudo... Mas já tem os prejuízos, assim, que são... tipo assim... Existem métricas já. Já, Ele né? diz, por exemplo, uma empresa de lingerie, ele vai lhe dar uma média de 5% de inadimplência. Um exemplo, né? Um negócio de uma lanchonete, ele vai lhe dar 12% em média de inadimplência. 10% de perca de matéria-prima. Então, Moita, a gente não precisa reinventar a roda e nem recriar o fogo. Né? A gente pega quem já fez e estuda quem está dando certo. Né? Entendi. Então, a gente já tem esses dados. E esses dados são feitos através de pesquisa. Né? Então, para quem está iniciando, é bom buscar esses dados. Bom pesquisar, né? Bom pesquisar, né? E uma coisa que eu digo quando você fala em relação ao financeiro, né? O maior erro que os empreendedores cometem, né? É de confundir capital com lucro, né? Capital é como eu disse, a pessoa jurídica é uma pessoa que existe, que tem suas necessidades, e a pessoa física é outra, né? Quando você confunde capital com lucro, né, a sua empresa cada vez mais cresce menos até o ponto dela acabar, né? Porque capital é uma coisa, lucro é outra. E outra coisa, e outro detalhe que eu percebo muito. Moita, e isso eu aprendi mesmo na vida, né? Faturamento é vaidade, tá? O que importa é lucro. Eu conheço aqui em Frecheirinha empresas que faturam 1 milhão e sobra 20 mil, tá? E conheço empresas que faturam 500 mil e sobra 50 mil. Aí eu te pergunto, qual é a maior das duas? É a que tem um lucro maior, né? A de 1 milhão muitas vezes é vaidade da pessoa dizer, poxa, eu tenho 300 funcionários, né, tal. E eu não tô, quando eu falo isso, eu não estou só me referindo aqui à Frecheirinha, né, é ao geral, né. As empresas grandes, né, quando se faz a DRE e tal, que é a distribuição ali do resultado do exercício e tal, o gestor, ele vai olhar logo para a última linha, deu lucro ou deu prejuízo, né. Então, faturamento é vaidade. Muitas vezes a pessoa se encanta em dizer assim, não, minha empresa vende 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, 5 milhões de reais, eu tenho 500 funcionários, 600 funcionários, e às vezes tem um vizinho dele ali que tem 10 funcionários, que fatura 100 mil reais, mas ganha o mesmo tanto dele. Então, com menos trabalho, pagando menos impostos, né? Então, faturamento é vaidade, né? O que vale verdadeiramente é o lucro, né? E isso, muitas vezes a pessoa leva tempo para poder entender, né? Só que é aquela história, né? Às vezes quando você entende é tarde, né? É tarde. Então, por isso que é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça, né? Tem comparações que são até, de certa forma, injustas, como você disse, né? Eu tenho 4 anos de empresa. Eu não vou me comparar com a empresa que tem 30 anos. Eu não vou me comparar É uma com uma empresa... criança, né? Não posso.
né? E às vezes a gente tem que respeitar, cara, a história de todas as empresas, né? Então eu tô num patamar, uma empresa que tem 6 anos está em outro, e não necessariamente quem tem mais tempo são as que estão melhores. Tem empresas menores que já estão faturando e tendo lucro maiores do que outras empresas, né? Mas nós temos que respeitar a história de cada um, tá? Como começou, de onde foi que veio o dinheiro, né? Como foi que você se estruturou, quais as dificuldades que você teve, né? Então, muitas vezes, quando a gente analisa de forma fria, a empresa A vende X, a B Y, a tem 100 funcionários, a outra... Então, a gente tende a achar que a maior empresa é a que tem mais funcionário, ou que a maior empresa é a que tem mais faturamento. A maior empresa é a que tem mais lucro. Tá entendendo? E o resto é vaidade. O resto é vaidade. Isso daí eu digo porque eu já tenho 15 anos de trabalho no segmento, né? Aprendi isso daí muitas vezes até apanhando, aprendendo, apanhando, errando, acertando, né? E isso é algo que a gente pode trazer para a vida da gente. O que verdadeiramente conta é lucro. O restante é vaidade. Pronto. Diego, a gente vai ficando por aqui, agradecendo aqui a sua vinda. Estou muito grato, meu irmão. Brigadão por ter vindo. Cara, meu. eu que agradeço, fico muito satisfeito, né? Você é um cara que é um amigo, né? De muito tempo, tá? Sim. E queria lhe parabenizar pelo projeto, um projeto muito bacana, muito inovador, Obrigado. algo disruptivo para a Frecheirinha, né? Não é fácil, né? Você tá aqui, você dá a cara também, se expor, né? Para poder trazer esse projeto, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes têm muita vontade de fazer as coisas, mas não fazem, né? E é o que eu digo, né? Então, assim, é um prazer estar aqui e agradeço pelo convite, espero que tenha sido proveitoso para você e que as pessoas também gostem, né, do assunto. Eu tô aqui apenas para falar um pouco da minha história, não sou melhor que ninguém, não sei mais que ninguém, apenas de compartilhar um pouco do que eu já vivi, né? Como você sabe, né? Se fosse pra gente contar aqui mesmo, a gente ia um dia todinho de histórias, tinha né? que tirar a noite Mas inteira eu aqui. espero que realmente tenha sido válido. E se Moita, pelo menos uma palavra que eu disse aqui, uma frase que eu disse, motivar alguém a empreender ou chamar alguém a atenção para algo que ela possa melhorar, né? Pelo menos uma pessoa, 2 ou 3, se essa mensagem conseguir chegar, eu acho que o propósito da minha vinda aqui já fez sentido, né? Tenho todo o prazer em estar aqui, digo que vou estar aberto, né? Sempre que você precisar, você pode sempre contar, né? E agradeço realmente de coração e desejar muito boa sorte para o seu projeto. Sei que é um projeto que ainda está bem no início e, se Deus quiser, ainda vai render muitos bons frutos. Valeu, muito obrigado, Diego. Mais uma vez pegar aqui em tua mão, Pronto. agradecendo, viu? Obrigado por ter vindo. Espero que venha outras vezes, como você se dispôs. Com certeza, breve a gente já vai conversar com o pessoal aí já para marcar uma outra data já para você. Brigadão. Perfeito. Meu internauta, beijo no coração, tchau, tchau, bom final de semana e até sexta-feira, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.